Israel contra o terror. Terminou hoje de manhã o novo prazo dado pelas Forças de Defesa de Israel para que os civis da região norte da faixa de Gaza se desloquem para o sul. Nos últimos dias, palestinos que apoiam o Hamas têm ido às ruas e gritado que preferem a morte à humilhação. Ali Baraka, um dos chefes do Hamas, baseado no Líbano, revelou que os integrantes do grupo terrorista islâmico estavam se preparando para o ataque a Israel havia pelo menos 2 anos. أن ساعة الصفر كانت سرية للغاية. عدد محدود من قيادة حماس يعرف أقل من أصابع اليد الذين كانوا يعرفون عن العملية وتوقيتها. وحماس سلوكها في السنتين الماضيات انه عقلاني وما بتدخل في حروب وما وقفت مع الجهاد الاسلامي في معركته السابقه. لكن هي كانت ضمن استراتيجيه طبعا انه حماس مشغوله بالحكومه في غزه وبدها تدير بالها على 2.5 مليون فلسطيني وملتهيه وخلص تركت المقاومه. Na sexta-feira, o Itamaraty confirmou a morte de Carla Steltzer Mendes, de 42 anos. Ela é a terceira vítima brasileira dos atentados praticados pelo Hamas. Também foram assassinados Bruna Valeanu e Hanani Glaser. O funeral da Bruna reuniu centenas de pessoas na terça-feira em Israel. Ela estava na festa rave Universo Paralelo, que foi atacada pelos terroristas. Aviões da FAB têm repatriado brasileiros que estavam em Israel. O Itamaraty também tenta trazer brasileiros que estão em Gaza. Nosso escritório em Ramallah está em contato com esses 30 brasileiros e 2 ou 3 estrangeiros, todos vinculados ao pai, ao mãe, ao avô, ao marido, enfim, brasileiro, dois nacionais brasileiros, ou seja, formam parte de um núcleo familiar. O nosso escritório em Ramallah já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado quando o momento surgir. O Costa faltou só ao Itamaraty e também ao Ministério de Direitos Humanos, faltou ao Executivo Federal, né, nas suas notas oficiais, condenar, citar pelo menos o Hamas, porque falaram em terrorismo, mas não ligaram o terrorismo ao responsável pelo terror, pela selvageria, o grupo terrorista Hamas. E teve nota também aí do governo pedindo o cessar-fogo, o que consta não deixa de ser um apoio ao Hamas, né? Neste momento, isso é absolutamente uma proteção ao Hamas. E a nota do Itamaraty também falou em falecimento, né? Não me lembro, acho que foi da Bruna, ou do Hanani, do primeiro, não falou em assassinato. Então, esse trabalho da FAB aí é um trabalho que tem que ser feito, qualquer governo faria, mas as notas são absolutamente condenáveis, Consta. Sem dúvida, Lacombe, o Brasil voltou a ser um anão diplomático, um pária internacional, e é muito triste ver até alguns judeus, como Luciano Huck, passando pano para isso, dizendo que o governo Lula está fazendo o que tem que ser feito, ligou, condenou os terroristas. Balela, né? Nós temos várias ligações aí no passado recente de petistas do alto escalão elogiando, né, a causa palestina como se o Hamas realmente representasse o povo palestino. A gente chega lá até porque uma parcela significativa do povo palestino é simpatizante do radicalismo, do terrorismo do Hamas. Isso precisa ser dito. Mas é óbvio que o Hamas, desde 2006, é uma ditadura na faixa de Gaza que impõe o terror e submete o próprio povo, a própria população, a um esquema de terror e, inclusive, utiliza crianças, mulheres como escudo humano. Coloca seus arsenais bélicos perto de creche, de escola, de hospital, tudo isso para, de forma covarde, maximizar o número de baixas civis num eventual ataque de reação de Israel, né, e poder causar comoção no Ocidente. Veja, essa postura do próprio Lula, do PT e da esquerda em geral, nós estamos assustados não só com a barbárie, com a selvageria dos ataques dos terroristas do Hamas em Israel, como com a reação no Ocidente.
em especial nas universidades, dos intelectuais, da academia. Tem certas ideias, tem certas coisas que só um intelectual defenderia. Nenhuma pessoa comum, sensata, poderia defender ou justificar ou encontrar uma equivalência moral falsa entre Israel tentando se defender e malucos que degolam crianças, né, que estupram meninas. Que causa que justifica isso? Então, nós estamos vendo, sim, isso precisa ser dito, no Ocidente, não é só o PT, não é só o Lula, nós estamos vendo em Nova York, nós estamos vendo em Paris, nós estamos vendo em Sydney, nós estamos vendo grupos de esquerda saindo nas ruas com as bandeiras da Palestina, que nesse momento é evidente que é análogo a uma defesa, a uma espécie de chancela da barbárie imposta pelos terroristas do Hamas ao povo inocente de Israel. Então, tudo isso é muito preocupante, tudo isso é muito triste, né? E tem sido a postura, infelizmente, Lacombe, dessa esquerda radical há muito tempo, e da ONU, que foi tomada, né, pelos árabes, pelos petrodólares, e também adota essa postura. É como se Israel fosse o único país do mundo que não tem o direito de se defender. A gente pode sempre imaginar um ataque análogo em termos proporcionais à população. Isso seria como matar em um único dia cerca de 40 mil americanos, né, o que morreu em Israel no primeiro dia ali de terrorismo. Ora, o 11 de setembro dos Estados Unidos, que levou depois a 2 guerras, a uma comoção mundial, a compreensão de que eles iam se defender como fosse preciso, matou 3 mil pessoas nas Torres Gêmeas. Nós estamos falando de uma coisa 10 vezes maior, mais ou menos, em Israel. E aí, quando Israel vai se defender, começa, né, a grita. O ditador do Egito, né, que é um inimigo histórico também ali de Israel, já fala, não pode punição coletiva, não, tem que manter o corredor humanitário aberto, não pode isso, não pode aquilo, não pode matar uma pessoa que não seja terrorista. Bom, então não pode se defender. Então Israel tem que cruzar os braços e deixar os terroristas do Hamas voltarem para a faixa de Gaza com mais de 100 reféns, né, e voltar a se esconder de forma covarde atrás das suas próprias crianças e mulheres. Israel não vai se defender. Então, é óbvio que isso é ridículo, é óbvio que quem adota essa narrativa quer, no fundo, a destruição de Israel, é judeofóbico, é antissemita, por mais que finja que não. Não, eu sou contra o sionismo, não, eu sou contra o abuso cometido pelo Estado de Israel. Balela, balela. É o único Estado que não pode se defender. Né? A ONU já chegou, historicamente, a dedicar mais de 30% das suas resoluções de condenação a abuso de direitos humanos a Israel, um país com menos de 10 milhões de habitantes. Então, está muito claro que existe no mundo crescente, e é assustador constatar, na proporção que estamos vendo, a judeofobia, Lacombe. Nazismo. Nós estamos lidando aqui com neonazistas. Isso precisa ser dito com um português muito claro. Muita gente aí da ala do PT flerta com o nazismo. Na mídia, nós estamos vendo aí alguns até judeus, pasmem, né? Mas ultra-radicais de esquerda, querendo a destruição de Israel e do povo judeu. São nazistas. Estariam todos eles fazendo aquele símbolo que a gente sabe muito bem quem é e qual é, e gritando Heil Hitler para apoiar o nazismo, como, aliás, né, lideranças, gurus do Yasser Arafat, terrorista, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no Ocidente, que o Hussein, ele mesmo também defendeu a solução final de Hitler para aquela região. O Lula não condenou o Hamas, como ele não condenou lá as Farc, quando era um grupo guerrilheiro ativo. Depois tem essa historinha de que vira um partido político. O Lula não condenou a ditadura cubana, não condena a ditadura venezuelana, nem da Nicarágua. O Lula está ligado ao fundamentalismo do Irã. A gente já falou tanto aqui no 4x4 dos 2 navios de guerra iranianos que atracaram no porto do Rio de Janeiro no início do ano, né? Um porta-helicópteros e uma fragata. O Lula conseguiu levar o Irã para o BRICS. Então, na questão da Ucrânia também, ele disse que também havia culpa da Ucrânia por ter sido invadida pela Rússia. No fim das contas, o Lula não consegue se opor a nada que ele considere, digamos, de esquerda. E a gente não pode deixar de lembrar, Lacombe, que no caso da Nicarágua, nós fomos censurados durante a eleição presidencial. Nós fomos censurados, amordaçaram os nossos microfones, nós não pudemos dizer
que o Lula era amigo de ditadores como Daniel Ortega da Nicarágua. Então, ainda tem isso, né? O mesmo ministro do TSE que está no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e outros, eles censuraram, sim, a ministra Carmen Lúcia, né, num voto vergonhoso, dizendo, olha, parece censura, tem cheiro de censura, mas até segunda-feira vamos censurar, e essa segunda-feira não acaba nunca, não acaba nunca, todos nós fomos amordaçados, e hoje, diante dessa barbárie que nós estamos vendo, dessa carnificina, não tem outro nome, e o Constantino falou o nome exato, do neonazismo, é o que estamos diante agora. Cadê os ministros do Supremo Tribunal Federal? Eles que adoram falar sobre tudo, adoram o microfone, adoram opinar sobre as políticas do Executivo. Passaram 4 anos demonizando o presidente Bolsonaro, colocando a caneta no Legislativo. Está aqui o deputado Marcel Van Hatten, que sabe muito bem disso na pele. E onde estão esses ministros agora para condenar a falta da palavra terroristas do Hamas nas declarações do governo? Passamos 4 anos aqui nos Estados Unidos, desde a eleição do Donald Trump, em 2016, depois ele saiu em 2020, depois mais 4 anos, né? Na verdade, 2 anos para o Constantino e eu, com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, ouvindo nazistas. Vocês são nazistas, vocês são fascistas, nazistas, fascistas. Eu processei, ganhei muito processo de gente me chamando de nazista nas redes sociais, já que as leis do Brasil não permitem isso. E, no entanto, essa mesma turma hoje está aplaudindo esta carnificina dos novos nazistas. Impressionante. Teve até tweet de uma moça dizendo: olha, agora já pagou a conta, já fugiu da internet, né? Talvez Hitler tenha sido um visionário e nós não prestamos atenção. A mesma moça que chamou todo mundo de nazista durante 4 anos. E aí, Lacombe, a gente não consegue não linkar o 8 de janeiro com o que está acontecendo. Claro que eu não a comparação, mas há 10 meses nós estamos ouvindo a palavra terrorista. Os terroristas do 8 de janeiro, os terroristas que estão presos, as vovós terroristas que estão presas, os terroristas que vão ser julgados, os terroristas. E agora não tem uma palavra de ninguém do governo, de ninguém da base do governo, de ninguém do Supremo Tribunal Federal, do TSE. A palavra terrorista sumiu do noticiário do Brasil, sumiu. É inacreditável isso, né? Genocida, ministra Rosa Weber comparou o 8 de janeiro com Pearl Harbor. Pearl Harbor que matou 2.400 americanos no ataque de 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base militar, né, da Frota do Pacífico dos americanos. E agora é o que então, dona Rosa Weber? Continua calada. É impressionante o desrespeito histórico. Não apenas as palavras, terrorista, genocida, fascista, golpista, mas também as vítimas do passado e as vítimas de agora, do 7 de outubro, que jamais será esquecido, porque o novo nazismo está em campo. E aqui neste programa, os nomes serão dados: terroristas do Hamas. Querem discutir a pauta palestina, correta, justa, o Estado palestino, a paz para Israel e Palestina, tudo bem. Mas Hamas é um grupo de bárbaros. O que houve foi uma carnificina, eles são terroristas e eles não podem entrar nessa equação. A gente vai falar mais à frente do Supremo Tribunal Federal, porque o STF ou não viu os horrores do Hamas, o que é impossível, ou viu e achou normal, né, menos grave do que os atos de 8 de janeiro, e com esse mesmo pensamento, o Supremo acabou liberando o Lula.
Deputado, e é impressionante como a gente vê integrantes do governo tentando justificar a barbárie, a selvageria, né? Compreendendo. Celso Amorim disse que o terror do Hamas foi uma consequência do que o Estado de Israel tem feito. José Genuíno, bom, esse é um guerrilheiro, né? Então a gente até não se assusta tanto. O ataque do Hamas a Israel é um direito à resistência, o mesmo papinho. Paulo Pimenta, né, que é ministro do Lula, quer diálogo antes de condenar o Hamas. Aí, deputado, a gente lembra, não precisa recuar muito, Dilma Rousseff defendia, não sei se o senhor lembra disso, defendia o diálogo com o Estado Islâmico, quando eles começaram a divulgar aqueles vídeos horrorosos, absurdos, selvageria total, e a Dilma, não, mas é preciso dialogar. Deputado, de que maneira o Congresso pode reagir? A sua participação aqui, eu sempre faço basicamente a mesma pergunta, mas porque a gente não tem para onde correr, né? Eu vi que o Senado deve chamar o ministro das Relações Exteriores, né, para falar, mas o Congresso, de um modo geral, o que a gente pode ter de ação contra toda essa gente, deputado? Bom, eu vou começar só lembrando que o PCC disse que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Vocês lembram dessa frase que foi utilizada numa interceptação telefônica, né? Esse é o diálogo que o PT e essas outras organizações de esquerda têm com grupos criminosos, como é o caso do PCC, e também com grupos terroristas, né, que no caso do Hamas internacionalmente ou do MST aqui no Brasil, representa o que há de pior na estratégia política de tentar gerar algum resultado em benefício próprio, causando aí mortes repugnantes, indizíveis e por isso mesmo o fim da atividade de um grupo terrorista é a única forma que se pode, ou é o único objetivo que se pode ter quando se confronta com a existência de um grupo desse, né? Eu vou tentar resumir muito rapidamente, tenho 4 pontos aqui que eu queria mencionar, só antes de responder a questão do Congresso, Lacombe, sobre por que, né, vocês todos deram ótimas respostas já, né, o PT tem essa proximidade com o Hamas, ou porque o Lula se nega a chamar o Hamas pelo nome de organização terrorista. Eu diria que são 4 principais fatores. O primeiro é a ideologia marxista. Eu escrevi um artigo sobre isso para a Gazeta do Povo, e que foi publicado nessa última quarta-feira, em que eu menciono que o marxismo, né, ele quer justamente implantar uma ditadura do proletariado, e para isso ele precisa subverter completamente a sociedade e precisa acabar com qualquer resquício de democracia liberal, com qualquer resquício de democracia representativa. É por isso que nós vemos toda essa contradição da esquerda, né, ao defender o Hamas, ao defender, eu diria, os palestinos, porque tem muitos palestinos que são oprimidos justamente pelo Hamas, mas defender esses que estão querendo acabar com o Estado de Israel, dizendo, ao mesmo tempo, que a solução seria a instituição da política dos 2 estados naquela região. É mentira, né? O que o Hamas quer, o que Irã quer e outras forças políticas da região, o que eles todos querem é acabar com o Estado de Israel, porque é a única democracia que lá está, obviamente, além de todo o fato de ser um Estado judeu e um Estado que tem, portanto, despertado esse neonazismo tão bem colocado aí pela Ana Paula agora há pouco. O segundo ponto é porque o PT tem uma colaboração estreita com o Hamas. O MST, para vocês terem ideia, vocês já sabem, mas quem está nos assistindo talvez ainda não tenha noção disso, manda todos os anos representantes de uma brigada chamada Ghassan Karafani, que homenageia com este seu nome um dos líderes do Hamas para colher azeitonas, supostamente, na Palestina. Uma brigada, pode procurar em qualquer dicionário, é uma força militar organizada. Então, o MST manda uma parte do seu braço militar, uma parte do seu braço armado, todos os anos para a Palestina. E o PT, obviamente, se nega de chamar o Hamas de organização terrorista, assim como se nega a deixar que o MST seja classificado como tal, apesar de sê-lo. Enquanto, muito rapidamente, chama
né, os manifestantes do dia 8 e 9 de janeiro, gosto de mencionar o dia 9, porque teve muita gente que chegou em Brasília depois dos atos do dia 8 de janeiro, esses facilmente eles chamam de terrorista. Agora um grupo como o Hamas, não. Então essa cooperação próxima que o PT, o MST tem com o Hamas acaba justificando essa postura, que também é uma postura covarde, né? Porque contra uma organização criminosa terrorista como o Hamas, não tem coragem de chamar de organização terrorista. Não tem coragem não, na verdade são comprometidos com eles. Enquanto cidadãos que foram protestar e não cometeram nenhum ato de quebradeira, o que foi o caso de muitos que estavam no dia 8 e 9 de janeiro em Brasília, contra eles chamam rapidamente de terroristas. Nós temos aí uma implicação grande na base doutrinada do PT e dos movimentos de esquerda, e o Rodrigo estava falando há pouco sobre isso também, né? O quanto que nós temos doutrinação nas universidades, doutrinação nas bases políticas dos partidos de esquerda, e como qualquer mudança de rumo, mesmo uma crise em que tanto salta aos nossos olhos o grupo terrorista que é o Hamas, se o Lula começar a chamar o Hamas de terrorista mesmo, uma parte da base doutrinada, base ideológica, vai ter uma frustração enorme e vai ter que abrir os olhos para a realidade. E por fim, nós temos um movimento internacional aí mais amplo de democracias de um lado e ditaduras do outro. A gente está vendo isso muito claramente, os blocos se organizando, e o Conselho de Segurança da ONU é um grande representante disso no fim, né? Com Rússia, China, né, se aliando de um lado, e aí entra também Irã e outras ditaduras, né, e o próprio Hamas tendo direto ou indiretamente apoio deles, e do outro lado, Estados Unidos, nações da Europa, algumas nações da América do Sul. E o Brasil, apesar de parecer titubeante por estar na presidência do Conselho, claramente e infelizmente tem optado pelo caminho de estar no bloco das ditaduras. Feito esse resumo, o que a Câmara, o Congresso Nacional pode fazer? Nós já estamos pressionando fortemente o governo, fizemos moções na semana passada, aprovadas no plenário, inclusive uma delas de minha autoria, para pressionar o governo a chamar o Hamas aquilo que é uma organização terrorista. A oposição tem que se organizado muito fortemente, dado entrevistas e feito manifestações contundentes, públicas, para também, de certa forma, constranger, né, o corpo diplomático brasileiro, que sempre é muito sério, a fazer aquilo também que é correto e pressionar, por sua vez, o governo brasileiro a tratar da situação como ela merece. E a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, né, tanto de bastidores como público, de levar a sociedade brasileira à verdade dos fatos. Israel sofreu um ataque absolutamente covarde, o maior da sua história e recente, de terroristas do Hamas, e o Brasil precisa se alinhar ao lado de Israel para vencer o terrorismo e aí sim, de verdade, libertar o povo palestino que é oprimido por esses terroristas.